Américas no Ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Brasileiro preso pelo ICE em Massachusetts faz acordo com a justiça e tem 4 dias para deixar os Estados Unidos voluntariamente. A ICE está prendendo pais que incentivaram filhos a cruzarem a fronteira do México com os Estados Unidos sozinhos. Bancos americanos apontam que moeda brasileira é a que mais pode se valorizar frente a outras divisas até 2035. Projeto brasileiro com IA e supercomputador promete criar antibióticos mais eficientes contra superbactérias. E você vai conhecer quem são os brasileiros que criaram um programa social para levar cestas básicas a famílias carentes em Massachusetts. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um brasileiro detido pelo ICE em Massachusetts recebeu ordem de deixar os Estados Unidos imediatamente de forma voluntária. A medida expira em 4 dias. Se ele não deixar o país, vai ser preso e deportado. José Geraldo Silva, de 59 anos, foi preso pelo ICE quando compareceu ao Tribunal de Imigração em Massachusetts. O brasileiro foi levado para um centro de detenção, onde ficou alguns dias. No tribunal, José Geraldo fez um acordo para voltar para casa, buscar o filho e deixar o país em 4 dias. A ordem para sair dos Estados Unidos vence dia 21 de novembro, sob ameaça de nova detenção, deportação e ficando proibido de entrar no território norte-americano por pelo menos 2 anos. José Geraldo cruzou a fronteira do México ilegalmente com os filhos gêmeos e entrou nos Estados Unidos em 2021. Ele recebeu autorização para esperar no país a análise do processo de imigração, que até agora não saiu. Um dos filhos já está no Brasil, o outro está com o pai nos Estados Unidos. Amigos lançaram uma campanha para arrecadar fundos e ajudar os brasileiros a saírem dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos decidiu mirar nos pais, tutores e patrocinadores de crianças imigrantes. Muitos estão sendo presos, acusados de tráfico humano, por incentivar os filhos a cruzarem a fronteira sozinhos. Centenas de adultos já foram detidos com essa nova tática do ICE. Eles esperam as crianças indicarem quem são os seus parentes para realizar a prisão por tráfico humano. Um dos episódios recentes foi a detenção de uma professora em uma escola creche de Chicago. Diana Galiano foi detida, levada pouco depois que seus filhos, de 16 e 17 anos, cruzaram a fronteira sozinhos. Nessa ação, onde existe a presença de menores de idade, pode levantar questionamentos, sim, em relação não ao objetivo da ação, mas à forma da execução, ou seja, a conduta dos agentes federais ao exercerem o seu papel principal, que é a de fiscalização das áreas públicas. Isso pode gerar uma percepção pública de abuso de poder. Levantamentos não oficiais já citam que mais de 3 mil pais foram presos com essa nova tática do governo. Eles estão buscando os responsáveis de crianças que já foram reintegradas na era Biden ou que acabaram de chegar ao país. O governo diz que isso acontece porque eles ampliaram os critérios da lei de reautorização da proteção às vítimas, em vigor há 2 décadas, e que dava às crianças o direito de proteção aqui nos Estados Unidos. A partir de agora, só quem passar pelos novos critérios será liberado aos seus responsáveis. Com medo das prisões, muitas crianças em abrigos temporários evitam dizer quem são os seus pais. O resultado é que o número de liberações caiu bruscamente e o tempo de permanência em abrigos dobrou. No final de semana, o ICE iniciou uma operação de busca e detenção de imigrantes em Charlotte, na Carolina do Norte. Até agora, quase 100 pessoas foram presas nessa operação, que foi batizada Charlotte's Web. A população denuncia cenas de brutalidade e violência contra os imigrantes. Esta imagem está rodando a internet. Os agentes cercam um carro e quebram um vidro.
Usted me lo quiebra, usted me lo paga. Usted quebra minha ventana. O motorista é puxado para fora do veículo e jogado no chão com violência. Os agentes ignoram os apelos do homem, que alega ser cidadão e tem documentação na carteira. I am citizen, man. My wallet is here. Check my wallet. O hispano William Acetuno acabou detido. O ICE só foi checar sua documentação momentos depois da violência e da detenção. O hondurenho foi liberado a 10 milhas de distância do próprio carro. Agentes federais foram vistos em diferentes áreas da cidade de Charlotte, realizando detenções e abordagens. A operação envolveu veículos blindados e equipes especiais e foi criticada por autoridades locais e organizações de direitos civis. Hoje, manifestantes marcharam pelo centro de Charlotte em protesto ao uso das forças federais em redutos governados por democratas. Segundo o DHS, a operação segue em andamento, mas não há previsão de quando será encerrada. Os 200 militares da Guarda Nacional que estão em Chicago devem sair da cidade nos próximos dias. A ordem foi emitida por uma juíza que impediu que as tropas federalizadas permaneçam na região sob a alegação de violação de autonomia estadual e uso político das Forças Armadas. Os militares haviam sido enviados pelo governo Trump em outubro para apoiar a fiscalização migratória e também proteger funcionários federais. A Casa Branca recorreu à Corte de Apelações, mas não adiantou. A ordem em favor do estado foi mantida. Na última sexta-feira, a administração Trump entrou com um pedido de emergência na Suprema Corte para tentar reverter essa proibição. Enquanto a disputa segue nos tribunais, os soldados devem retornar às bases e aguardar novas ordens. No próximo bloco, bancos americanos apontam que a moeda brasileira é a que mais pode se valorizar frente a outras divisas até 2035. E ainda, flagrante, vídeo mostra a professora jogando criança autista no chão e outro funcionário chutando o menino em escola do Texas. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. O real, a moeda brasileira, pode valorizar muito nos próximos anos, segundo um dos maiores bancos do mundo, o Goldman Sachs. E especialistas falam que o Brasil está com a economia mais organizada, tem juros altos e está vendendo muito para outros países. Tudo isso faz com que investidores fiquem de olho e interessados em colocar dinheiro no nosso país, lá no Brasil. Na prática, isso pode ajudar o real a ficar mais forte em relação a outras moedas, como o dólar, por exemplo. E quando a moeda valoriza, é mais fácil controlar a inflação e fazer o dinheiro render mais. Se a projeção se confirmar, o Brasil pode ganhar novo protagonismo no cenário financeiro mundial. Na Casa Branca, durante coletiva de imprensa, Donald Trump voltou a endurecer o discurso contra a Venezuela. Sinalizou a possibilidade de um diálogo, mas afirmou que nada estava descartado, incluindo o envio de tropas americanas ao país latino. Matias Brotero tem os detalhes. O presidente dos Estados Unidos disse que conversaria com o líder venezuelano Nicolás Maduro. Essa é a primeira vez que Donald Trump sugere um caminho diplomático para resolver a crise com a Venezuela. O governo americano acusa o país de tráfico internacional e anunciou que, a partir da semana que vem, vai classificar o grupo venezuelano Cartel de los Soles como uma organização terrorista. Com a medida, será possível proibir que membros do grupo entrem nos Estados Unidos e também facilitar a aplicação de sanções financeiras. O secretário de Estado, Marco Rubio, acusou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de liderar a organização. O governo americano também anunciou a chegada do maior porta-aviões do mundo no Mar do Caribe, enquanto houve mais um ataque a uma embarcação na região, que, segundo Washington, estava cheia de drogas. Nesta segunda-feira, Trump anunciou que pode lançar uma ofensiva contra o México se isso for acabar com o tráfico de drogas e acrescentou que teria orgulho de acabar com fábricas que produzem cocaína na Colômbia. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O governo dos Estados Unidos saiu de um longo período de paralisação, mas uma nova batalha já começou no Congresso. Desta vez, o foco é a saúde e os custos dos planos para milhões de pessoas que moram aqui no país e que podem encarecer já em janeiro.
Após o fim do maior shutdown da história, o Congresso americano entra em um novo impasse. A extensão dos subsídios da Lei de Saúde, Affordable Care Act, ou, como é popularmente conhecido, Obamacare. Os democratas alertam que os créditos fiscais expiram em 31 de dezembro e que faltam poucas semanas para evitar aumentos nos planos. Em troca de votos para reabrir o governo, republicanos prometeram votar uma extensão, mas o presidente da Câmara, Mike Johnson, diz que não garante apoio aos subsídios sem reformas. Alguns conservadores defendem um novo modelo de saúde, que foi apelidado de Trump Care. A proposta quer reduzir a intervenção do governo e dar mais liberdade para as empresas de plano de saúde. Na prática, isso significa menos regras e mais opções de planos mais simples, mas também menos proteção para quem tem doenças graves ou renda baixa. Sem a ação do Congresso, 24 milhões de pessoas podem ver os custos de saúde dobrarem em janeiro de 2026. Mudando de assunto, um caso grave de violência escolar no Texas está revoltando os moradores. Uma professora foi flagrada em um vídeo jogando uma criança autista no chão, enquanto outro chuta um menino. O vídeo de segurança mostra uma professora da Wild Peach Elementary, no condado de Brazoria, jogando o menino de 5 anos no chão. A criança tem autismo e não é verbal. Segundo a mãe, Guadalupe Rodrigues, ele voltou para casa mancando e foi diagnosticado com fratura e entorse no tornozelo. I didn't expect to see that. I wasn't expecting to see my son be treated in such manner. A mãe exigiu uma investigação e, ao ver as imagens, descobriu outros abusos. Uma professora deixa o menino cair. Em outro momento, um funcionário chuta o tornozelo machucado para forçar a criança a andar. A escola demitiu os 2 envolvidos e informou o caso à Agência de Educação do Texas e à promotoria local. O menino não voltou mais à escola. A família está avaliando medidas legais contra o colégio e os agressores. I'm not satisfied with the way they're handling this at all. Neither of them are behind bars. They're still walking free. A seguir, projeto brasileiro com IA e supercomputador promete criar antibióticos mais eficientes contra superbactérias. E mais, homem leva picada de carrapato, desenvolve alergia rara à carne vermelha e morre após ir a um churrasco em New Jersey. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECORD e ganhe uma consultoria grátis. Um projeto brasileiro promete revolucionar a luta contra superbactérias. A ideia é usar inteligência artificial e um supercomputador para desenvolver antibióticos mais eficientes. O Brasil está na vanguarda de uma iniciativa inédita para combater um dos maiores desafios na medicina moderna, as superbactérias. Um projeto liderado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a FAPESP e a Intel, vai usar inteligência artificial e a supercomputação para descobrir novos antibióticos. A estratégia é acelerar o processo de pesquisa, que normalmente levaria anos em laboratório. Com o uso do supercomputador Santos Dumont, um dos mais potentes da América Latina, será possível simular a interação de bilhões de moléculas com bactérias em poucos dias. O objetivo é encontrar compostos capazes de combater bactérias resistentes aos antibióticos atuais, um problema que mata mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo. O projeto também vai criar uma base de dados aberta, com informações compartilhadas entre pesquisadores de todo o planeta. A expectativa é que os primeiros resultados apareçam já em 2026.
Os Estados Unidos confirmaram um novo caso de gripe aviária em humanos. Trata-se de uma mulher que foi internada no estado de Washington. Segundo as autoridades de saúde, a idosa tem um plantel de aves em casa e alguns dos animais foram infectados com a gripe aviária. A mulher foi internada no início de novembro com sintomas e testes confirmaram o vírus H5N5. A idosa segue sob monitoramento médico. Este é o segundo caso do ano. O Centro de Controle e de Doenças reforça que não há motivo para pânico e que não existe registro de transmissão entre pessoas. Em New Jersey, uma morte misteriosa levantou um alerta de saúde pública. A causa foi uma alergia rara à carne vermelha que foi provocada por uma picada de carrapato. Um homem de 47 anos morreu depois de comer hambúrguer em um churrasco com a família. O que ninguém sabia é que ele tinha desenvolvido uma alergia à carne vermelha por causa de picadas de carrapatos durante um acampamento. Os médicos descobriram que esse tipo de carrapato pode mudar o funcionamento do corpo, fazendo com que a pessoa reaja mal à carne. É uma alergia chamada alfagal, que pode causar coceira, dor de barriga e até falta de ar horas depois de comer. O caso foi o primeiro registrado com morte nos Estados Unidos. Segundo o CDC, mais de 400 mil pessoas podem ter essa alergia sem saber. Os médicos alertam: se sentir algo estranho depois de comer, procure um especialista. Agora, olha só essa história. Um vídeo impressionante mostra centenas de robôs sendo preparados para substituir mão de obra humana em fábricas da China. As imagens estão viralizando na internet e levantando questões inquietantes por serem muito similares ao filme Eu, Robô, quando as máquinas se revoltam contra os humanos. Olha só. As imagens mostram centenas de robôs humanoides marchando em sincronia. A sequência mostra o modelo Walker S2, realizando movimentos coordenados, troca de baterias e agachamentos com precisão mecânica. No final, os robôs entram em contêineres prontos para serem enviados para os compradores. Quem assistiu o vídeo se assustou. A maioria das pessoas disse que era inevitável a comparação com o filme Eu, Robô, onde os equipamentos se viram contra os humanos. Alguns especialistas em inteligência artificial questionaram a veracidade das imagens, alegando que os robôs foram replicados com computação gráfica. Mas a chinesa Obtech nega e diz que tudo é real. A empresa já recebeu mais de 112 milhões de dólares em encomendas para 2025. Os robôs foram projetados para trabalhar 24 horas por dia, sem pausas, em diferentes fábricas do país. Eles vão ser distribuídos já nas próximas semanas. Depois do intervalo, a FAA anuncia fim de ordem emergencial nos aeroportos e milhões de americanos devem viajar no Thanksgiving. E você vai conhecer quem são os brasileiros que criaram um programa social para levar cestas básicas a famílias carentes em Massachusetts. Américas no Ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Às vésperas do feriado de Thanksgiving, uma boa notícia. A FAA, a Administração Federal de Aviação, suspendeu a ordem emergencial que reduzia o número de voos dos principais aeroportos do país. Isso significa que, a partir de hoje, os aeroportos voltaram ao normal, sem filas para embarcar e sem atrasos ou cancelamentos de voos. A FAA, a Agência de Aviação dos Estados Unidos, encerrou a ordem emergencial que estava em vigor por causa da falta de controladores de voo em todo o país. Segundo o governo, a presença dos profissionais nas torres de controle melhorou e as operações aéreas estão estáveis novamente. Com isso, a expectativa é de um dos feriados mais movimentados dos últimos anos.
Só em 2024, mais de 55 milhões de americanos viajaram no Thanksgiving. E a previsão é de um número ainda maior para esse ano. A Casa Branca cancelou uma proposta da era Biden que obrigava as companhias aéreas a pagarem indenização a passageiros em casos de atrasos prolongados. A medida, que nunca chegou a entrar em vigor, foi oficialmente arquivada pelo Departamento de Transporte. A regulamentação previa compensações entre $200 e $770, dependendo do tempo de espera, a partir de 3 horas de atraso. Mas o Departamento de Transporte afirmou que a medida iria impor encargos regulatórios desnecessários às companhias aéreas. Atualmente, os passageiros têm direito a reembolso em caso de cancelamento apenas, mas não há garantias legais para atrasos. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã em boa parte aqui do país? A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mesmo cenário em Nova York e Washington. Washington, máxima de 50, mínima de 35 graus Fahrenheit nessa região. Charlotte, o sol nem dá as caras por lá também. Atlanta, a gente tem tempo encoberto. Jacksonville, Tampa e Miami, apenas nuvens. O máxima nessa região em Tampa, com máxima de 82, mínima de 60 graus nessa região. Houston, a gente tem vento ao longo do dia com máxima de 80. Brownsville, a máxima é de 89. El Paso, o sol não dá as caras por lá, mínima de 54, máxima de 70. E Albuquerque, a mínima é 44 graus. Phoenix, tempo encoberto. Los Angeles, previsão de chuva ao longo do dia. São Francisco também tem chuva aí com mínima de 50 graus, máxima de 56. E um brasileiro é o vencedor de uma competição mundial de corrida diferente em dupla chamada Canicross. Já ouviu falar disso daí? É uma prova onde os atletas disputam junto com os seus animais, os cachorros. A reportagem é da Carla Marinho. O Canicross é um esporte onde humano e cachorro correm juntos, conectados por uma guia elástica especial. O animal puxa, o atleta acompanha. E nessa sintonia de movimentos, quem se destacou foi a dupla brasileira, o William Oliveira e a Tônia. A dupla conquistou o Mundial realizado em Wisconsin, nos Estados Unidos, que reuniu mais de 350 equipes de 20 países. Somos os primeiros campeões mundiais do Brasil. É um esporte no qual aumenta muito o vínculo e a parceria com o cão, né? Você faz várias coisas com ele, você treina com o seu cachorro, você corre com ele, você pedala com ele. Então isso faz com que você tenha aí um vínculo muito forte com o seu cãozinho. O Canicross surgiu na Europa nos anos de 1980 como forma de treinamento para cães de trenó. Com o tempo virou uma prática esportiva independente, ganhando campeonatos e federações internacionais. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto lá no Brasil, o esporte que alia velocidade e sincronia cresce com provas em trilhas de terrenos rústicos. A dupla campeã conheceu o Canicross por acaso em 2012, quando organizava uma corrida de trilha. Desde então, mergulhou no esporte. Já conquistou títulos sul-americanos e disputou 3 mundiais. Mas esse foi o primeiro ouro. E como para eles fôlego não falta, William e Tônia já iniciaram treinamento para o Pan-Americano em 2026. Nosso próximo desafio é o campeonato Pan-Americano, que vai acontecer em novembro de 2026 no México. Vem com a gente, tem várias coisas aí para vocês verem. Para encerrar o jornal, a gente mostra uma ação de solidariedade da nossa comunidade em Massachusetts. São brasileiros que arrecadam comidas não perecíveis, montam cestas básicas e distribuem para famílias carentes. A Giovanna Locatelli acompanhou esse trabalho, olha só. Aqui, os trabalhos começam cedinho. Desde 6 horas da manhã às 4 horas da tarde, separamos um dia, de 15 em 15 dias, separamos esse dia para poder entregar. Antes dos alimentos chegarem ao seu destino, eles passam por várias mãos solidárias. Quem participa dos trabalhos se sente muito feliz em ajudar. São brasileiros que dedicam parte do seu tempo para ajudar outros brasileiros que precisam. É gratificante saber que você está podendo ajudar pessoas que estão em necessidade, precisando. É um trabalho compensador, a gente tem que ser solidário e ajudar os nossos irmãos nas suas dificuldades. Os alimentos vêm de programas de apoio do governo para entidades assistenciais que atendem as comunidades. Grande parte delas, imigrantes brasileiros em situação de vulnerabilidade social.
Este programa na cidade de Saugus, em Massachusetts, existe há 10 anos e atende quase 150 famílias brasileiras com distribuição de alimentos a cada 15 dias. A nossa cesta é uma cesta significativa muito boa. Então, equivale aí, vamos supor, de 200 a 300 dólares, é um dinheiro que a família pode usar para uma outra situação que ela está vivendo nesse tempo. Então, essa cesta tem ajudado as famílias de baixa renda, né? Tem contribuído com elas num tempo como este. Com as cestas básicas prontas, a missão parte para a entrega. Dona Dora espera ansiosa pela doação. É tudo maravilhoso. Tudo que vem aqui é muito importante para nós. Legumes, frutas, arroz, feijão e muitos outros itens compõem a cesta. Alimentos que, para a Dona Dora, fazem toda a diferença. Ajuda muito. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de receber esses alimentos. Ajuda muito a gente. Para a Selene, a ajuda vem em boa hora. E não é só para ela. Ainda mais agora, né, que estão querendo cortar o food stamp, como eu todo dia 14, né, então eles estão querendo cortar. Aí essa caixa toda, a cada 15 dias, né, que chega aqui para mim, ajuda bastante. Nossa, contribui muito. E além de eu estar me ajudando, eu ajudo às vezes meu irmão com essa caixa também. Para o líder comunitário Glauder de Oliveira, esta ajuda é mais do que bem-vinda. Ela é necessária para as centenas de famílias atendidas pelo grupo. O ano passado entregamos para 2.222 famílias cestas básicas. Tivemos, como se contar pratos de comida distribuídos, foi 10.400 pratos de comidas distribuídos. Você chegar e ver uma velhinha, numa cadeira de roda, recebendo uma comida dessa e dizendo, se não fosse o trabalho que vocês estão fazendo, eu não teria comida. Em épocas como esta, em que a solidariedade leva comida para a mesa, um abraço acolhedor tem também muito valor e fala mais do que 1000 palavras. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera de novo na próxima edição. Até lá!